Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula do projeto Nova Jogada Ser Rico, e na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre gerenciamento de risco. Pessoal, esta é uma das aulas mais importantes do nosso trajeto, do projeto Nova Jogada Ser Rico, operando em operações binárias. Porém, os conceitos que eu estarei passando sobre esta aula poderemos aplicar em toda qualquer atividade de caráter financeiro e que tem então o objetivo de arrecadar lucros. Ok? Pessoal, hoje estaremos falando sobre gerenciamento de risco. O que é isso, gerenciamento de risco? É importante salientar que gerenciamento de risco é o método pelo qual usamos para evitar o máximo possível de perca. É importante entender que hoje muitas pessoas falham com seus negócios, acabam falindo com seus negócios porque violam certos princípios de gerenciamento de risco, ou seja, não usam alguns princípios ou algumas dicas relacionadas ao gerenciamento de risco e acabam então falindo com os seus projetos, ok? O não uso da gestão de risco em nossas atividades financeiras tem sido tem sido um dos grandes motivos que tem levado então muitos a fracassar com aquilo que são as suas finanças. É importante perceber que a gestão de risco ela não só é aplicada para o uso de operações binárias, mas também ela é aplicada para como já disse, toda qualquer atividade. Imaginemos que tu estás na Shein e pretendes fazer um negócio, por exemplo, mercado China-Angola. Tu tens de analisar aquilo que são os teus riscos. Primeiro, é que tu podes perder a valorização do teu valor, porque o valor que tu usas para fazer uma compra hoje, dia 1 de abril, e a mesma compra que tem a previsão de chegar, por exemplo, tem a previsão de chegar em dia 28 de abril, por exemplo. Lógico que o teu valor ou a valorização que tinha o teu valor no dia 1 de hoje não será a mesma que será no dia 28, que é a previsão da tua recepção da mercadoria. O dólar pode tender em subir, como pode tender em baixar. Se baixar, tu sais em vantagem porque tu consegues vender a tua mercadoria em função daquilo que foi a tua compra, e no ato de tu arrecadar o teu rendimento das vendas, tu consegues fazer uma outra compra e alavancar o teu negócio muito mais acima daquilo que é o normal. Porém, se o dólar se valorizar e estiver em um câmbio muito mais alto em relação àquilo que você usou para comprar a tua mercadoria, certamente que tu acabas perdendo. Então é importante percebermos que o conceito de gerenciamento de risco não tem a ver simplesmente com aquilo que é as operações binárias, mas também tem a ver com aquilo que são as tuas atividades financeiras, ok? E eu queria então nessa videoaula passar-lhe algumas dicas, né, relativamente à gestão de riscos que precisas ter toda vez que tiveres que operar, ok? Primeiro, tu tens de identificar qual é o seu capital. É fácil quando nós estamos em uma conta demo, por exemplo, dentro da iCoption, né, e nós vemos aqui um saldo como esse de 101 mil dólares, né? Uau! Quem dera que esse dinheiro fosse real, né? Quem dera, né? Quem dera. Isso é uma conta de é fácil ver isso. Quando nós falamos do nosso, quando nós, quando nós falamos daquilo que é o nosso capital e a identificação do seu capital, nós estamos a falar do valor que você está disponível ou tens disponível para depositar na conta. Imaginemos que, por exemplo, desses 101 mil dólares, nós estamos aqui na conta administrativa, nós só temos, por exemplo, 230 como capital. Ao identificar este capital de 230,
eu vou para a segunda análise da minha gestão de risco, que é quanto eu estou disposto a perder do meu capital. Destes meus 230, quanto eu estou disposto a perder, quanto eu estou disposto a arriscar para possivelmente ganhar. Imaginemos, eu tenho 230. Obviamente que a minha primeira entrada não será de 100. A minha primeira entrada possivelmente será eu, com base nos conhecimentos que já tenho hoje, 230, estamos a dizer que a minha primeira entrada será de 23 dólares. Por que de 23 dólares? 23 dólares é a décima parte do meu capital. Eu geralmente pego aquilo que é a décima parte do meu capital, depois reparto por 2. Quer dizer que os meus 23 dólares, repartindo por 2, eu estou aqui a falar de 11 dólares, né? Estou aqui a falar de 11 dólares, 11 dólares ponto 5, que corresponde aos meus 23. Então, eu começo com esse valor de 11,5. Eu tenho aqui a estimativa de quanto vou receber. Vou receber os 11 mais 10,12% do meu capital. Mas por que disso? Sendo que eu tenho 234, poderia talvez meter os 30 e reservar os 200. Bom, nós precisamos entender que o mercado ela varia de tempo em tempo e que nem sempre o mercado vai obedecer a tua estratégia. Logo, eu começo operando com aquilo que é 50% do meu capital, 50% da décima parte do meu capital para avaliar o mercado e posteriormente apostar um valor um pouquinho mais elevado em relação ao meu primeiro valor de entrada. Ok? A terceira dica que eu quero dar para você sobre gerenciamento de risco é definir uma rota de operação. Ou seja, tu tens de ter, primeiro, um período específico para operar. Por exemplo, são 20 e 55 num sábado como hoje, ver como em OTC o mercado não está favorável. Se ver em alguns ativos nem estão abertos, alguns ativos nem estão abertos. Então tens de ter horário específico para operar, porque nem sempre terás então ativos abertos, nem sempre terá mercado disponível para operar, né? Então é importante que você saiba desses pormenores para poder então operar, ok? Né? Portanto, peguei esse ativo aqui que o mercado está meio que favorável para dar aqui alguns exemplos daquilo que é o nosso operacional. Segundo, tu tens de ter uma estratégia única. Um dos grandes erros de muitos traders iniciantes é procurar aprender muita estratégia de uma só vez e depois acaba se desfocando daquilo que é a primeira técnica que ele aprendeu. Quer usar mais de uma técnica de uma só vez e acaba perdendo. Muita gente faliu, quebrou, a banca vacilou porque tentou usar vários métodos de ganhar dinheiro e não resultou. Uma pessoa, saiba primeiro um tempo específico para você operar e depois então um período específico para você operar. Por exemplo, se eu quiser operar nesse exato momento, eu vou lá operar. Eu dei uma entrada agora. Só que essa minha entrada, se eu ver que nesse período da 18 eu consigo dominar o mercado, boas, eu começo a ter o período da 18 para diante para começar a operar no mercado, né? Eu vejo que daí a minha primeira entrada a obedecer a minha estratégia, né? Eu tenho uma única estratégia que depois dessa aula estarei então falando com mais profundidade aquilo que é a minha estratégia, que eu muito uso e que poucas vezes tem falhado. Não que ela não falha, pessoal. É importante realçar que não existe estratégia nenhuma que é 100% assertível. Não existe. Todas as estratégias são probabilidade. Elas podem acertar como podem falhar, né? Então, como vocês podem ver, por exemplo, a tentativa que eu fiz, resultado foi zero, não perdi o meu valor, porque a estratégia quase que falhava. Como vocês podem ver aqui, o valor continua a 234, não perdi. Ela obedeceu, mas preste a me trazer uma perca, ela ficou equilibrada e
não perdi nada, nenhum centavo perdi, se puderam perceber. Então, você tem que ter uma estratégia específica. Eu tenho aqui uma minha estratégia que é, na verdade, a observação de três indicadores ao mesmo tempo e eu começo a operar em função do, das possibilidades que elas me apresentam, ok? E a outra coisa que você precisa também saber, mais do que ter um tempo específico para operar, mais do que ter uma única estratégia para operar, tenha também uma corretora específica para operar. Outro grande erro de muitos traders é que está operando na Ike Option, vem aqui na Cotex, também começa a operar. Pessoal, é importante ter uma corretora específica, porque as corretoras têm uma certa particularidade e cada uma delas tem as suas vantagens e desvantagens. Como já expliquei em outros vídeos, por exemplo, dentro da Cotex, a grande vantagem que eu tenho é que quando eu defino o período do meu gráfico, eu consigo ter resultado a tempo real daquilo que é o meu gráfico. Por exemplo, está em 23 ou em 21, está aqui o tempo está contado do gráfico em 5 minutos. Quando esse tempo acabar, ele vai começar uma outra vela num período de 5. Diferente da Ike Option, controlam que na Ike Option é totalmente diferente. Mas é mesmo totalmente diferente. Ok? Na Ike Option é totalmente diferente. Por exemplo, eu pus o gráfico em período de 1 minuto. E se controlar o tempo aqui está em 17, vão notar que quando acabar esse tempo, ele não vai começar um outro gráfico. Na Ike Option, os minutos começam depois de 30 segundos após os minutos que tiver aqui no cronômetro a contar. Imagine, terminou aí e nota aqui, não começou uma outra vela. Depois desse minuto começar em esse minuto, esse tempo que estiver aqui, chegar na casa dos 30 segundos, vais notar que vai iniciar um outro gráfico. Na verdade, um minuto dele começa a contabilizar depois dos 30 segundos. Quer dizer que você só entra mundo da vez depois dos 30 segundos. Nota, estamos em 36, 35, 34, 33, 32, 31 e 30. Vai iniciar outro gráfico. Tá aí inicia outro gráfico. Aqui sim você começa a entrar. Por exemplo, aqui eu posso entrar, né? Vou simular entrar aqui só para. Estamos aqui na conta demonstrativa, só para fazer alguns experimentos. Vou simular entrar aqui. Entrei, né? Aqui nessa entrada que eu fiz, eu terei a minha entrada dentro desse período de 1 minuto. Porém, aqui na Cotex, eu não preciso esperar mais 30 segundos, porque o tempo que ele me apresenta aqui é o tempo real da minha vela, daquilo que está acontecendo no momento. Então, cada corretora tem as suas vantagens e desvantagens. Dentro da Cotex, existem muitas das vezes aquilo que chamamos de manipulação. Por exemplo, nesse exato momento, este ativo Euro USD, se nós entrar dentro da Ike Option, ela está fechada, mas dentro da Cotex nós estamos a vê-la em movimento. Estamos a vê-la em movimento. Se nós entrar dentro da Cotex está aqui, Euro USB, nota que está fechado, nem nos permite operar, né? Mas dentro da Cotex ela está operacional. O que quer dizer que se tu operares dentro desse gráfico, tu corres o risco de perder, porque aqui está sofrendo uma manipulação. Já que na Ike Option, sempre que, sempre que tivermos, sempre que tivermos, por exemplo, sempre que tivermos, por exemplo, um mercado fechado, não vai te permitir operar, assim como está acontecendo agora, não te permite operar, não vem a opção de operar e tudo mais, e há poucas possibilidades de manipulação. Com exceção, quando nós operamos, talvez, possivelmente aqui em OTC, algo que eu também nunca prestei muita atenção se de facto acontece ou não, né, aqui em OTC, que possivelmente pode vir a acontecer. Porém, é raro, mas como já disse, com base então naquilo que serão as nossas aulas futuras, ficará da tua escolha definir então qual das corretoras vai ser preferencial para tu operares, ok? Eu, como já disse várias vezes, eu opero
dentro da Quotex, por conta da facilidade que eu tenho, não só em questões de depósito site, mas por conta dessas razões de essas facilidades de analisar o gráfico. Mas muitas das vezes eu prefiro operar dentro da Ike Option por conta também dessa exatidão desta realidade do gráfico em que apresenta o gráfico em tempo real. Quando está fechado numa manipulação e quando está aberto, ok? Em que eu só me preocupo em dominar o meu tempo e analisar a minha estratégia e ver quando é que eu entro, quando não entro e por aí em diante. A outra coisa que você precisa saber também é definir o número máximo de entradas e o número máximo de perdas que você deseja obter por dia. Imaginemos que, por exemplo, imaginemos, por exemplo, entrei agora, por exemplo, vamos lá supor que eu estou a entrar agora novamente com 11 dólares. Dentro desses meus 234 que eu lá tinha, né, ficou em 221, tivemos uma perca e uma vitória. E decidi entrar mais com 11 dólares. Por exemplo, se num dia eu já tive aquela primeira perca, depois tive um ganho e voltei a entrar e ter de novo uma perca, eu tenho de me decidir se de fato vou operar ou não. Como vê, tivemos mais uma vitória. Nessa vitória, eu não posso me deixar levar por emoção. Eu tenho de definir qual o número exato. Quando eu começo a dominar e ver que não, a minha estratégia está a ser bem feita e estou a ter várias vitórias, então eu começo a definir. Por dia, vou passar a operar apenas 4 vezes, por exemplo. Já fiz 3 operações, onde 2 ganhei, uma perdi. Se eu decidir fazer mais uma outra operação, deve ser o meu limite. Não importa se eu vou ganhar ou se vou perder, mas deve ser o meu limite. Por que disso? Porque a mesma emoção que te impulsiona a continuar a jogar para ganhar, quando você quer ganhar, você começa a ganhar o ano de que continuar a jogar para ganhar, é a mesma emoção que depois poderá te impulsionar também a perder. É daí então que nós usamos a gestão de risco, ok? Usamos a gestão de risco para controlar essas questões de não ter domínio daquilo que são a realidade do mercado, porque o mercado em qualquer momento ela varia, em qualquer momento ela pode mudar o quadro e tu perderes, desfazer daquilo que é a tua estratégia e tu perderes então a tua entrada. Eu estou aqui a fazer alguns exemplos só para ter noção. Essa quarta entrada que eu faço, em que possivelmente estaremos equilibrado, né? Vamos lá ver o que vai dar, possivelmente estar equilibrado. Até então, não estou a fazer praticamente o uso da minha estratégia, só estou a fazer todos os lançamentos de forma aleatória para dar exemplo, ok? Como eu disse, depois dessa aula estarei então de forma mesmo bem regular a fazer o uso da estratégia e mostrar para vocês como usar essa estratégia e fazer dinheiro o tempo todo, ok? Como pode ver, fizemos 4 entradas. Dessas 4 entradas, tivemos 2 vitórias e 2 percas. Posso continuar? Estamos equilibrados em termos de vitória e perca. Posso continuar? Não. Por quê? Se você continuar, a possibilidade de você perder mais será maior, ou como também tu podes até ganhar, mas terá sempre a possibilidade de você perder, porque você vai perder o controle daquilo que é a tua atuação no mercado. Então, razão pela qual eu prefiro aconselhar para todos os meus alunos que quando se trata de estar a operar no mercado, é importante determinar o número exato de operação no mercado, ok? E depois, com base às tuas experiências dia após após dia, tu podes muito bem, por exemplo, definir se nos primeiros meses eu operava simplesmente 4 vezes por dia, nos meus segundo semestre do ano eu posso passar a operar, por exemplo, 7 vezes
a 8 vezes. Vai depender de como eu estou a lidar com o mercado. Isso te ajuda em quê? A lucrar mais e a eliminar possibilidades de perca. Imaginemos que, por exemplo, por dia você se esforça em fazer 4 acertos. Desses 4 acertos, em menos de um mês, tu consegues recuperar o dinheiro que você investe, ok? Diferente de você ficar pegando o dinheiro que investiste e ficar a investir o tempo todo num dia querer fazer muitíssimo dinheiro. Não. Enquanto você não tiver craque nisso, não tiver um trader profissional, evita fazer isso. E ainda que tiveres, o mercado não é 100%, não é 100% seguro, também evita fazer isso, ok? Então, pessoal, espero que você tenha gostado desta aula. Essa é uma das aulas que preparei para despertar atualmente quanto à questão da operação, porque sei que muitos, quando se fala de ganhar dinheiro, estão preocupados com começar já, não querem olhar para aquilo que são os riscos, não querem olhar para aquilo que são as vantagens e desvantagens, e depois quando começam a perder, né, querem acusar a estratégia que não é real, querem acusar os mentores, querem então falar um montão de coisas aí que não se deve. Porém, conhecendo então aquilo que são os princípios da gestão de risco, nós saberemos operar, quando operar e quando não deve operar. Lembrar que em operações binárias ou no mercado financeiro digital, o teu não operar também é ganho. Porque se você não opera no momento em que o mercado está mal, você ganha. Porque você não perde o dinheiro, você continua ganhando. Ok? E se você opera no momento em que o mercado está mal, você perde. Ok? Então, pessoal, ficamos por aqui. Se tiveres alguma dúvida, alguma inquietação ligado a esta aula, deixe aí nos comentários a sua dúvida e estarei então a explicar com maior detalhe em outros vídeos relativamente a esta questão. Então, pessoal, doravante, estamos prontos para iniciar com a nossa aula prática. Você que ainda não instalou a Binance, instala a Binance, pode instalar também a Cotex. Eu vou estar a mostrar para vocês as particularidades que tem nas operações binárias, não importa qual seja a corretora, os indicadores, ou seja, as estratégias podem ser usadas numa e na outra. Como podem ver a minha tela, vejam que conforme está desenhado a minha tela aqui na Ike Option, é conforme está desenhado aqui na Cotex, né? Conseguem ver? Tem aqui as setas verdes, tem aqui essa parte aqui, essas linhas que depois estarei explicando com maior detalhe. Isso chama-se banda de bola. Como podem ver, a mesma estratégia que eu uso aqui na Cotex, a mesma que uso aqui. Não, pessoal, eu estarei passando primeiro essa estratégia e depois de você dominar essa estratégia, estarei mandando então outras estratégias que poderão lhe ajudar a ganhar dinheiro sem parar dentro do mercado financeiro digital, ok? Você que curtiu o vídeo, não deixa de se inscrever, de partilhar com um amigo e aquele abraço.